culto, né, de adoração, de celebração ao Senhor. Aleluia. Vai ficando de pé, abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Amém? Aleluia, que nós possamos meditar, né? E logo em seguida a gente vai estar adorando ao Senhor, louvando, exaltando o nome dEle. Amém, igreja? Aleluia. Romanos capítulo 12. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Somente esses 2 versículos. Amém? Que nós possamos, né, nessa noite, né, oferecer o nosso culto racional ao nosso Deus. Que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Amém? Que nós possamos, aleluia, não conformar, né, com esse mundo, que, aleluia, que a Bíblia diz que jaz no maligno, né, mas transformar, né, pelo Senhor. Amém? Aleluia, que nós somos a luz desse mundo, aleluia, e nós iremos, né, ser a diferença para transformar, aleluia, as vidas, né, que se encontram cativas, oprimidas, amém, pelo maligno. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor nessa noite, né, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor, que nós possamos dar, né, nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, que nós possamos oferecer o nosso culto racional, nosso melhor louvor, nosso melhor culto ao Senhor, que nós possamos atrair a presença do Senhor, aleluia, nessa noite, para este ambiente, que nós possamos se alegrar, celebrar, exaltar o nome dEle, amém, igreja? Aleluia, vamos orar, apresente a sua vida, diga ao Senhor como você chegou aqui nessa noite, que você não possa sair, que eu também não possa sair, da mesma forma que adentrei este templo, mas que nós possamos sair daqui regozijando, alegres, né, felizes com a certeza, aleluia, no Deus no qual nós servimos, no Deus qual nós estamos aqui, aleluia, disposto a adorar, exaltar, glorificar o seu nome, amém, igreja? Aleluia, Senhor Deus e Pai, Senhor da glória, obrigado, Pai, nessa noite pela oportunidade qual o Senhor tem nos dado de estar mais um dia, Senhor, em Tua presença. Queremos, Pai, Te adorar, queremos exaltar o Teu nome, Senhor, queremos bendizer o Teu nome, Pai. Toma, Senhor, a primazia, Pai, de nossas vidas, Pai, nesta noite. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, que possamos agradar a Ti, Pai, nessa noite, que possamos dar o melhor louvor, dar a melhor adoração, Pai. Que nós possamos, Senhor, chegar, Senhor, o nosso louvor chegar a Tuas narinas como cheiro agradável, Pai. Oh, Deus querido, toma, Senhor, a direção, Pai, deste culto. Toma cada família, Pai, nessa noite que já está presente. As que ainda não chegaram, Pai, mas vão chegar. Que o Senhor possa trazer em segurança, livrando, protegendo de todo o mal, Pai. Oh, Deus, recebe, Pai, o nosso culto nessa noite. Toma, Senhor, nossas vidas, Pai. Queremos sair daqui, Pai, transbordando, regozijando, Pai, com o Teu poder, da Tua unção, Pai. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, da Tua unção, Pai. Queremos, Pai, mais e mais, Senhor. Ansiamos mais e mais por Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Recebe, Pai, o nosso culto, Pai. Nessa noite iremos, Pai, Te adorar. Iremos celebrar o Teu nome, Pai. Recebe, Pai, o louvor da Tua igreja, que Te busca e Te adora nessa noite. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia, bem alegre. Aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. É só dos irmãos na paz do Senhor, amém? Então vamos celebrar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder bater palma essa noite, bater palma comigo essa noite aí, igreja. Oi! Oh, aleluia! O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte,
vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em suas mãos. Vou segurar essa noite comigo, vai. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Vamos juntos, igreja, vai! Oh, aleluia! Sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte essa noite, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as cinco, eu vejo teu amor, Senhor, teu amor. A alegria do Senhor essa noite, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Comigo assim, ó. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair agora essa noite comigo. De dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aleluia! Glória a Deus! As palmas! Vai! Oh! Glória a Deus! Alegra-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida, assim comigo, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, assim comigo, igreja, assim vai. As eiras se encherão de trigo, e os lagos transbordarão. E olha, eu quero ouvir a igreja, vamos juntos assim. E agora, eu restituirei os santos que foram consumidos, e mostrarei a minha salvação, a minha ação, e sabereis, e o melhor de Deus está por mim. Essa noite, vamos juntos, vai. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus ainda está por mim. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida. A chuva comigo, igreja. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eras se encheram de trigo essa noite.
E os largares desmandarão. Se olha e pensa a noite assim comigo. Os anos que foram consumidos, te mostrarei essa salvação, te mostrarei a minha salvação. E saberei nessa noite comigo, e sabereis que o melhor de Deus ainda está, igreja. Vai. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. Eu quero ouvir sua igreja essa noite comigo. Declara essa noite sua igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. A igreja. O melhor de Deus, declara, igreja. Pra tua vida o melhor essa noite, vai. Declara, igreja. O melhor está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir, igreja. O melhor de Deus, vai. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. As palmas bem forte para Jesus essa noite aí, igreja. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir mais forte, igreja. Aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nós estamos hoje no culto de missões. Amém, amado? Que nós possamos, aleluia, focar nessa noite, entender do que o Senhor lhe tem falado através da sua palavra. Vai falar através dos louvores, aleluia. Que possamos sair daqui nessa noite cheios, amado. Cheios com a certeza do chamado que Deus tem para cada um de nós, amém? Aleluia, aleluia, Senhor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. De amor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir de amor, de amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
você possa dizer nessa noite: eu tenho sede, Pai, eu tenho fome. Aleluia, fome de Ti, aleluia. Aleluia, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Aleluia, louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Já chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Nossa unidade nos respaldará. O
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Manilde, aleluia, está com a oportunidade de ler a palavra da oferta. Amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa irmã Nilde. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Coríntios, 2 Coríntios. Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, amém? Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, amém? Glória a Deus. Então a palavra já está dizendo tudo, irmãos, que nós temos que dar de coração, temos que dar com alegria, com amor, para a obra do Senhor, amém? Porque Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, mas a obra dEle aqui nessa terra sim precisa. E como precisa, irmãos? Ontem eu e a pastora fomos num lugar aonde ninguém quer fazer a obra, aonde só aquele que tem amor e alegria no seu coração para se doar, para se ofertar na obra de Deus para fazer. É dessas pessoas que o Senhor está falando aqui na sua palavra, que se doe com amor, com alegria, porque é muito fácil, igreja, chegar num templo desse, subir no altar e fazer acontecer, não é verdade? Cantar, louvar, pregar. Mas eu quero ver você ir no lugar onde o irmão está. Tivemos que enfrentar uma chuva para chegar lá, porque eu creio que Deus estava aprovando, tanto eu como a pastora, de sair rebolando até lá embaixo. Mas o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nos ajudou a chegar lá. Amém? Então, por mínimo que seja a sua oferta, dê ela com amor, dê ela com alegria. Não porque você é obrigado a dar, porque a oferta não é obrigação, é amor, é dedicação. Não é aquilo que para você não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Não. Dê com alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele ama quem dá com alegria. Amém? Se você trouxe hoje a sua oferta, a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, mas se for com amor e com alegria, o Senhor, Ele vai multiplicar conforme a sua fé. Aleluia. Então apresente para o Senhor a sua oferta nessa noite. Você que não trouxe nada, ofereça a Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Se entrega para Ele na hora do louvor. Abra seu coração para Ele. Receba o Espírito Santo com amor, com louvor e com alegria no seu coração. Não venha triste para a casa do Senhor. Aconteceu algo triste na minha casa hoje, mas eu reconheci que o erro também é meu. E eu fui humilde para pedir perdão. Porque é mais difícil você reconhecer o seu erro
E o mais difícil ainda é você pedir perdão, sabendo que você está certa e a pessoa está errada. Mas é isso que o Senhor pede de nós, que nós temos que reconhecer o nosso erro e pedir perdão, porque a palavra dele diz que quando você tem alguma oferta a entregar no altar, que você não venha de qualquer jeito. Primeiro você tem que se reconciliar com o seu irmão para poder entregar a sua oferta, né? Assim que a palavra nos ensina. Então foi isso que eu tive que fazer, porque o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco, ele conhece a nossa vida, ele sabe como nos atingir. Amém? Ofereça para o Senhor o seu melhor nesta noite. Ore a Ele, peça perdão antes de trazer a oferta aqui no altar. Peça perdão em pensamento, em espírito, para aquela pessoa que você falou algo que lhe machucou e machucou a pessoa também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Você que pode ficar de pé, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Amém? Eu creio que quando você era do mundo, você passava a noite toda em pé, dançando e não se cansava. E agora, quando vem para a casa do Senhor, meia hora você não pode ficar de pé porque cansa. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, porque todos nós somos falhos, Senhor. Mas, Pai, eu reconheço aqui no Teu altar que eu preciso me consertar contigo todos os dias, meu Pai, porque todos nós somos falhos. Oh, Espírito Santo, derrama do Teu poder na nossa vida nesta noite. Conserta aquilo que tem que ser consertado. Tira aquilo que tem que ser tirado, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Oh, Espírito Santo, vou em encontro, Senhor, a cada pessoa nessa noite. Que ela possa, Senhor, se doar mais, se ofertar mais, Senhor, na Tua obra. Porque a oferta não é só dízimo e dinheiro e oferta, não. É obra, é fazer a tua vontade, é fazer a Tua obra, é levar Teu índio aonde o Senhor mandar. Oh, Espírito Santo, que o Senhor abençoe esse pai de família, essa mãe, esse jovem, essa jovem. Abra a porta de emprego, Senhor, porque a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Pai. Oh, Espírito Santo, abençoa os dizimistas desta casa, os ofertantes, Senhor, e que todos contribuam, Senhor, como diz a Tua palavra, com amor e com alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus, que assim seja, amém? Aplauda o Senhor, porque Ele merece, e traga a sua melhor oferta nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus essa noite aí. Oh, oh. Aleluia. Yeah. Vamos agradecer a Deus assim comigo, assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Assim comigo, assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a
cima das minhas. É pra dizer eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não desistiu, você existe, você a minhas e fez o que ninguém fez, o que ninguém podia imaginar. Você acreditou? Isso é tudo, igreja. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas. É pra dizer, a igreja, essa noite, a igreja. A honra, a glória, a igreja. Aí. É pra dizer mais uma vez, igreja, a honra, a glória. Vamos juntos. A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Essa noite, amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Aleluia. Então, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos creem nas maravilhas de Deus, irmãos? Você crê nisso? Glória a Deus. Espera todo mundo sentar. Aleluia. Você vai abrindo a sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis capítulo 15. Oi. Gênesis capítulo 15. Tá bom. Tô bom. Glória a Deus. Amém? Quem achou? Aleluia. Irmão, vocês sabiam que vou contar uma coisa para vocês hoje que aconteceu. Eu tive um sonho e eu não tenho esse costume de estar sonhando, por incrível que pareça, com as coisas do céu, assim, com acontecimentos. Eu não tenho esse hábito, né, esse costume. E eu tive um sonho para começar essa palavra.
que eu estava dirigindo uma carreta, e ela era uma carreta bitrem. Carreta bitrem é aquela que tem um cavalinho que puxa, né? Que é o caminhão. Aí tem a primeira parte da carreta e tem a segunda parte, chama-se bitrem. E eu estava indo para o município de Itapiranga. E aí quando eu cheguei na cidade de Itapiranga, cheguei assim meio de noite. E aí eu disse, mas eu vinha pensando comigo mesmo, eu sabia que eu tinha que ir para lá, mas o que uma carreta bitrem ia fazer em Itapiranga? Carga, para quê uma carga de uma carreta bitrem? E aí eu fiquei e fui. Chegando na cidade, eu notei logo no início da cidade que ela estava toda destruída. Toda destruída. As ruas, portas caídas. Oi. Tudo destruído, tudo acabado. E eu olhava assim, as pessoas atravessavam de longe, eu olhava assim, uma corria para um lado, outra para o outro, carregando as coisas assim. E eu não entendia o que era aquilo. A cidade tinha uma parte com luz, outra parte sem luz. E eu desci. E a ordem que eu tinha era de estacionar a carreta em frente à delegacia da cidade. E eu fui para estacionar. Quando eu faço a curva da rua que dá acesso à delegacia da cidade, eu olho assim, não tinha como eu entrar, porque estava assim uma devastação a rua. Era mato, era buraco, era vala. De como é que eu vou colocar essa carreta na frente da delegacia? E então eu entendi que não dava para botar a carreta lá. Então eu comecei a manobrar a carreta. E eu entrei com ela de ré num terreno grande que tinha assim com um portão. E eu saí quebrando o portão para poder ela entrar, porque eu não via pessoas. E então ela quebrou o portão. E eu fui manobrando para mim ir todinho para dentro e sair com ela por ela ser bitrem, que tinha que fazer a abertura da saída bem longe, né? E eu comecei a sair. Quando eu saí, eu vi que não dava realmente. Ela saiu quebrando a última parte da carreta. Ela saiu quebrando assim, cerca, muro da lateral. E eu disse, não tem ninguém, então eu vou ter que sair daqui. Lá na frente, irmãos, eu parei a carreta, desci de dentro dela e comecei a olhar com outros olhos e comecei a entender que nós estávamos vivendo assim uma catástrofe. A cidade tinha sido assim, tinha sofrido uma catástrofe, algo assim espiritual, algo que tinha acontecido biblicamente assim. Aí você vai dizer assim, pastor, então o senhor ficou, era o arrebatamento, né? O senhor ficou. Eu fiquei. Se fosse a questão do arrebatamento, que até agora ainda não entendi isso, não por eu ter ficado, mas qual era a missão de eu ter levado a carreta para ali? Enfrentado 300 e poucos quilômetros de estrada e levar uma carreta carregada para lá, bitrem de uma cidade devastada, destruída. Tudo, prédios caídos, as ruas todas pareciam assim que tinha passado aqueles filmes apocalípticos. Eu não tenho esse costume de estar sonhando com essas coisas assim, irmão. Eu não sonho com isso. Mas eu fiquei muito preocupado e eu sentei na cama e comecei a orar, comecei a falar com Deus, pedi uma revelação daquilo e eu ainda não entendi o que é. E aí a gente passa por tanta coisa, vai pensando em tanta coisa do que está acontecendo no mundo, é guerra na Rússia com a Ucrânia, ameaça nuclear, é tanta coisa que está aí a mercê da gente, que a gente começa a ter discernimento de Deus para um preparo de que logo esse país será sacudido, como eu sempre tenho falado para vocês, esse Brasil, o nosso Brasil,
será sacudido por algo muito grande. E eu e você temos que estar preparados para isso, irmão, porque já chega de nós estarmos, como eu falei, brincando de evangelho, brincando de cristianismo, brincando de ser crente, se eu sou ou não sou, se eu quero ou não quero. Preste bem atenção. Nós estamos diante de fatos. Fatos. E o tempo é agora. É nesse momento. Você está entendendo? Eu não sei o quanto você crer nisso. E eu quero até te dar um conselho, que se você é crente mesmo, cristão, comece a crer com mais veemência nisso. Comece a acreditar mais, comece a temer mais, comece a se preparar mais, porque nós não sabemos realmente o que se dará daqui para frente. Você acha que está tudo muito calmo, que está tudo muito tranquilo, está tudo muito paz, mas é assim mesmo. É no abrir e fechar de olhos que nós podemos contemplar coisas realmente terríveis. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então eu queria compartilhar com vocês isso aí, até porque eu também não sei o que é isso. Tá bom? Eu não sei, mas eu queria compartilhar com você um pouco desse sonho, né? Até porque eu sou um cara que eu não tenho um sono muito pesado. Eu nem durmo muito, para falar a verdade. Eu nem durmo muito, amém? Gênesis capítulo 15, quem achou? Antes de você ler, toca aí no ombro do teu irmão assim, olha para ele, para ela, e diz assim: olha, Deus vai nos dar uma visão, movida pela fé. Não, irmão, profetiza, irmão. Irmão, diz assim: Deus vai nos dar uma visão, movida pela fé, para conquistar um território. Parece que vocês nem comeram hoje tambaqui assado, matrinchã, essas coisas, irmãos. Ou não mesmo? Tinha sulamba? Amém? Então, para que a igreja entenda sobre missões, você precisa entender que Deus precisa abrir os teus olhos para isso. Você precisa ver não com a ótica humana, mas com a ótica de Deus. Amém? Senão tu só vai conseguir me enxergar daí. Amém? Tu só vai me ver daí. Você só vai me ver, olhar, o pastor está ali, o irmão Márcio está ali. Mas com a visão de Deus, na ótica humana, as coisas são diferentes. Amém? Quem achou 15? Versículo 5. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Vou ler o versículo 5 novamente. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade.
E ele creu no Senhor. Ele quem? Ele quem? Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Querido Deus, Pai, nessa noite nós estamos na tua casa, meu Deus, para falar de visão, de missão, do trabalho da igreja nessa terra, Pai. E nós te pedimos a direção do teu Espírito Santo. Nós queremos o teu colírio hoje, meu Deus, para limpar a nossa visão, para nos abrir os olhos. Se houver, meu Deus, olhos infeccionados, meu Deus, que o Senhor nos dê a visão, uma visão limpa, pura, restaurada. Meu Deus, envia do teu colírio para que os olhos, meu Deus, possam ser curados e ver, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que esses olhos vejam. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu sempre acreditei, assim, muito forte dentro de mim, que não tem como ser igreja e não tem como fazer missões sem fé. Não tem como eu sair nem da porta da minha casa, até mesmo para me realizar a minha célula, se eu não creio, se eu não tenho fé, que ali Deus vai fazer maravilhas, vai operar milagres, que aquele ambiente onde eu estou trabalhando vai ser um ambiente de glória, de poder de Deus sendo derramado. Não tem como eu ser crente, cristão, fazer a obra de Deus sem acreditar que isso realmente é o que vai acontecer. Quando Deus chamou Abraão, Deus o chamou para uma missão. Uma missão que Deus não disse a ele aonde era, para onde era, e nem o que aconteceria com ele. Deus levantou Abraão, disse para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar aonde ele mostraria, aonde ele daria. Ou seja, começou ali uma missão no coração de Abraão. Então, como eu vou fazer uma obra, como eu vou fazer um trabalho, como eu vou crescer, como eu vou prosperar, como eu vou realmente deslanchar na minha vida, se eu estou esperando ver primeiro para poder crer? Como? Esse é o maior engano que hoje realmente é ensinado, é pregado, como a visão de Tomé. Eu só vou crer se eu estiver vendo. Se eu ver aqui, eu creio. Eu vou acreditar se realmente estiver diante de mim, dos meus olhos. Se os meus olhos estiverem vendo, então eu vou passar a crer. Não é assim que funciona o reino de Deus. A obra de Deus não funciona assim. Deus, Ele chama um povo, uma igreja, para viver o sobrenatural. Irmão, Deus não anda no natural. Entenda logo isso de antemão. Deus não é natural, Deus é espiritual. Sim ou não? E não sendo natural, Ele é sobrenatural. Ele faz coisas sobrenaturais. Aquilo que para o homem parece impossível, para Deus é um estalar de dedo. Porque a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Amém? Então Deus disse para Abraão contar as estrelas. Conta as estrelas, se é que podes. E eu pergunto para você hoje aqui, você consegue contar estrelas, irmão? Eu tenho certeza que tu não chega em 15, tu já te perdeu.
Você consegue contar estrelas? Porque Deus disse para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Mas quem pode contar estrelas? Quem? Você imagina você no meio de um deserto, aonde não tem iluminação, e você olhar para o céu e contemplar aquela dimensão de pontos de luz no céu. Como é que tu vai contar aquilo? Então isso é o que? Uma visão movida pela fé. Para quê, pastor? Para conquistar um território, para conquistar uma geografia, para fazer missões para Deus. Então quem é que pode contar estrelas? Então Deus, ele reveste de fé a Abraão para que ele pudesse ver o que Deus tinha preparado para ele. Abraão, em outras línguas, Deus está dizendo o quê? Eu não quero que tu olhes para o céu para contar estrelas. Eu quero que tu comece a ter uma visão, uma dimensão. Eu quero que a tua fé seja largada para tu perceber o que é que eu vou fazer através de você. Aleluia. Olhar para o céu e contemplar a estrela é uma coisa, mas o que Deus está dizendo para Abraão é dizendo assim: olha, assim, se tu entender o que eu quero para ti, assim será a tua posteridade. Tu vai crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Por quê? Porque eu estou te levantando como o pai das missões do planeta. Tu vais começar um projeto que eu estou iniciando. É você quem vai dar o pontapé. Então Deus está dizendo também para mim, para você, para a igreja, para a IDPB Ebenezer, que Ele está nos levantando. Ele está nos levantando como homens e mulheres de fé para desbravar, para conquistar, para entrar aonde, como a irmã mesmo disse, em lugares que ninguém vai, mas ganhar as almas para Cristo, pregar o Evangelho, fazer missões, abrir cada casa uma igreja, cada casa uma célula, cada casa uma conquista, cada rua uma posse de território para o reino de Deus. Então o que Deus está querendo hoje, nos tempos de hoje, que ainda há tempo, é levantar uma igreja para multiplicar-se aqui na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente às vezes, escute bem, olhe bem para mim, que às vezes nós estamos acomodados demais com um punhado de estrelas. Estamos acomodados demais. Eu estava dizendo para minha esposa que eu estou orando a Deus, escute bem o que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu estou orando a Deus para Deus tirar do meu coração, e já não é de hoje que eu venho orando, um sentimento que eu tenho como pastor, como alguém que quer bem as pessoas, de estar o tempo todo indagando, ligando, mandando mensagem. Vocês não recebem mensagem de mim de vez em quando? Preocupação de estar na igreja. Eu tenho dito para Deus: Senhor, faz-me enxergar novos horizontes, faz-me tirar o foco, tira de mim o foco, porque eu preciso entender o que é que Deus quer. Que às vezes a gente fica aqui na igreja trabalhando, batendo cabeça com uma, com duas, com três ovelhas, com quatro ovelhas, que está dizendo para nós: para de estar atrás de mim, pastor, para de estar me ligando, para de estar... E a gente não consegue entender isso. Vocês estão entendendo? A gente não consegue entender isso. A gente pensa assim que às vezes eu mando mensagem, é tanta desonra. Eu falo isso que é desonra porque eu não consigo, irmãos, não responder uma mensagem. Para mim, eu não me sinto bem. Mas o pastor manda mensagem para algumas ovelhas que não há nem resposta. Não há resposta. E é disso que eu estou dizendo em relação a conquistar o território, irmãos.
é tirar o foco de alguns pontos de luz e começar a olhar para a dimensão daquilo que Deus está querendo para nós. Porque quando você fica aqui o tempo todo, irmãos, ali se desgastando com uma, com duas, com três, que está dizendo não para você, você está se desgastando. Deus está te dando uma visão de um varão que está dizendo assim, ó, ei, passa a Macedônia, passa aqui na Macedônia, que nós estamos aqui necessitados do Evangelho. Você está entendendo? A gente fica o tempo todo, irmão, e isso não é de Deus. Então a gente tem que tirar o foco e olhar para a dimensão do céu, para a dimensão de uma conquista. Por quê? Primeiro, que eu não vou poder levar você para o céu. Amém? Você tem que ir com as suas próprias pernas para o céu. Você tem que pagar um preço para ir para o céu, para chegar no céu. Ainda que eu continue orando por você, pedindo a Deus por você, orando por compaixão, misericórdia para você, mas Deus vai dizer, enquanto Ele também não fizer a parte dele, nada vai acontecer. Quantos estão entendendo? Isso é uma visão movida pela fé. E eu tenho dito a Deus, Senhor, eu preciso olhar com outros olhos, Pai. Eu preciso ver com outros olhos, eu preciso contemplar aquilo que o Senhor tem para o meu ministério. Eu não posso ficar preso em alguns pontos de luz. Eu tenho que enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu tenho que ver o que o Senhor tem para mim, para aquela igreja. E eu tenho certeza que Deus está tirando isso do meu coração aos poucos. Eu tenho certeza que Deus está tratando no meu coração aos poucos a respeito disso. Que Deus está limpando isso, que Deus está me fazendo enxergar outros horizontes. E Deus está abrindo realmente outras portas para a igreja. Você está entendendo? Deus está abrindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho obra para fazer no Jorge Teixeira. Eu tenho obra para fazer no Armando Mendes. Eu tenho obra para fazer no próprio Japim. Mas eu sou uma pessoa só, eu não consigo. E é isso que Deus está tratando conosco. O quê? Pastor, Deus está trazendo uma visão nova. Ele está derramando do seu colírio para quê? Para que eu seja movido pela fé. Que eu veja com os olhos dele e não com os meus olhos. O que Deus tem para nós é isso. Para a igreja do tempo de hoje, irmão, desperta. Acorda para o que Deus tem para nós, irmãos. Acorda, desperta para o que Deus tem para você. Deixa Deus limpar os teus olhos. Deixa Deus colocar o colírio para desinflamar os teus olhos, para que você veja realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Quantos estão entendendo? Deus tem coisa grande. Deus tem uma obra grande. Mas nós precisamos enxergar com a visão de Deus. Então, o propósito de Deus é curar a nossa fé para vermos o sobrenatural. Qual é o propósito de Deus, pastor? Curar a minha fé e a tua fé, para que você comece a ver não mais o natural, mas o sobrenatural, aquilo que Deus tem para você. Pare de ver o natural, enxergar esse gasofilácio, enxergar a caixa de oração, enxergar a porta da igreja, isso aí todo mundo vê. Pare de ver isso. Comece a contemplar o que Deus tem para a igreja. Comece a ver o que Deus tem para a tua família, para a tua vida profissional, espiritual. Comece a ver, dizendo: Pai, eu quero estar aqui para ser usado por Ti. Comece a ver isso. Comece a dizer isso para Deus. Porque o propósito dele é curar a nossa fé para vermos o sobrenatural. Estava dizendo para a irmã agora lá na porta. Eu
Eu carrego essa frase comigo e ela faz parte da minha oração, daquilo que eu acabei de dizer para você. Quem não é visto, quem sabe essa frase? Quem não é visto, vamos falar mais forte, quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? Quem não é visto não é lembrado, irmãos. Sabe quando eu aprendi isso aí? Quando meus colegas de trabalho diziam assim para mim: Rodrigo, tu já ligou para o encarregado? Olha, começaram a chamar uma turma aí disso, começaram a chamar uma turma daquilo. Eu disse: rapaz, eu nem liguei, eu nem sei se eu quero ainda isso aí. Eu disse: rapaz, tu tem que ir lá, vai lá na porta lá, ele tem que te ver entrar. Olha, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E aí ficou. E é uma grande verdade. Quem não é visto não é lembrado. Então, o propósito de Deus, eu repito, é curar a nossa fé para vermos o sobrenatural. Amém? Então, a visão que Deus tem para nós é uma visão movida pela fé. Irmão, tu não faz missões sem fé. Tu não sai da tua casa se tu não tiver fé. Tu não visita o teu irmão, tu não vai para a célula, tu não vai para um encontro, tu não vai para um congresso, tu não vem para a igreja se tu não tiver fé, se tu não tiver certeza do que você quer. Isso é missões. Tu não liga para um colega, para um irmão, para um vizinho, para um parente dizendo: olha, vamos à igreja hoje, vamos ao culto hoje, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma palavra, eu tenho certeza que Deus vai te dar a resposta. Isso é missões, isso é possível se tiver fé. Se não tiver fé, não faz. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a visão que Deus deseja para essa igreja, não vou falar de igreja A nem igreja B, vou falar dessa igreja. A visão que Deus deseja para essa igreja é uma visão que se eleva com excelência. O que é isso, pastor? Se eleva com excelência. Sim. A visão que Deus quer que essa igreja tenha não é uma visão mesquinha, mas sim que tenhamos ambições espirituais. Ontem eu fui desafiado. E eu nem esperava esse desafio. Sentei na cama que eu estava assistindo, eu acredito que era até jogo, não lembro. Antes de vir para cá, para a rede de homens, à tarde. E o telefone tocou, eu fui atender, estava no silencioso, quando eu fui atender parou, aí eu vi quem era, fui no WhatsApp, mandei mensagem retornando, e aí ele ligou de novo, não dava para a gente falar, e ele disse, eu ouvi quando ele disse assim: eu vou mandar um áudio para o senhor. Eu disse: pode mandar o áudio então. Aí mandou, eu sofri esse desafio ontem. E eu estava dizendo para minha esposa: isso é resposta de Deus, porque nós oramos falando isso para Deus. Nós falamos, oramos, dizemos isso a Deus: Senhor, é assim, 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 assim. E Deus nos deu a resposta ontem. Agora cabe a nós entender, cabe a nós aceitar, cabe a nós lutar, cabe a nós ter uma visão que se eleva com excelência. Cabe à igreja realmente ver, não como uma visão mesquinha, mas sim uma visão com ambições espirituais. Você não pode ter ambição carnal, mas espiritual você pode. Sim ou não? Então Deus quer curar a nossa visão, irmãos. Deus quer fazer essa igreja muito mais missionária. Muito mais missionária. Uma igreja que obedece, que tem visão, que se submete às vontades de Deus. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Às vezes a gente fica preso em tantas coisas, irmãos, que só funciona se for assim, eu só aceito se for assim, eu só quero se for assim. E se não for o que eu quero, o que eu não aceito e o que eu desejo, não for o que Deus quer, o que Deus aceita e o que Deus deseja, como vai ficar?
Vocês estão entendendo? Então, visão, irmãos, não é um plano ou uma ideia. É um quadro inspirado pelo Espírito Santo. Você consegue entender o que Deus disse? Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas. É um quadro desenhado. Conta as estrelas. Eu imagino Deus dizendo assim: tu consegue ver o que eu estou vendo? Tu consegue contemplar o que eu quero que tu contemples? Tu consegue entender o que eu quero que tu entendas? E Abraão começou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Onde é que está a 10 mesmo? Ah, meu Deus, vou começar de novo. Ah, já me perdi. 2, 3. Quem pode contar estrela? Então a visão não é um plano ou uma ideia. A visão que Deus tem é de um quadro inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer curar a nossa visão para vermos a magnitude do seu poder agindo no nosso meio. Deus quer curar a visão da igreja para que a igreja não veja problema, para que a igreja não veja dificuldade, para que a igreja não veja distância, para que a igreja não veja impossibilidades, mas para que a igreja veja o poder dele agindo dentro dela, dizendo: não é tu que vai fazer, sou eu quem vai fazer através de você. Aleluia! Essa é a visão que Deus quer curar. Porque se eu for olhar, eu vou ver problema, eu vou ver dificuldade, eu vou ver luta, eu vou ver guerra. Mas quando eu começo a olhar com a visão de Deus, eu vejo que tudo é possível ao que crer, em nome de Jesus. Tudo é possível. Qual é a visão dessa igreja? Essa igreja quer o quê? Essa igreja, ela quer tomar posse do que é dela. Essa igreja, ela quer construir uma história. Ela quer deixar um legado nessa comunidade, nesse bairro. Essa igreja quer mudar a história de muitas vidas através de quê? Através do Evangelho. Como é que é possível isso, pastor? Com uma visão transformada. Com homens e mulheres que tenham uma visão ampla daquilo que Deus quer para ele. Como é que eu vou fazer missões se eu não consigo ver? Como é que eu vou fazer missões? Como é que eu vou ganhar alguém? Como é que eu vou trazer alguém? Como é que eu vou pregar para alguém se eu não consigo ver com a ótica de Deus? Aí é que está o problema. Você continua vendo com os teus próprios olhos, com a visão que Deus te deu. Você tem que parar de ver com aquilo que os teus olhos podem ver e começar a enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Deus quer que você enxergue a sua rua. Deus quer que você enxergue no seu trabalho. Deus quer que você enxergue dentro da sua casa. Deus quer que você enxergue o teu vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente. Deus quer que você veja assim. Só assim a tua visão será curada. Você está entendendo? Então uma outra visão que Deus tem para essa igreja é uma visão que requer trabalho. Nunca foi fácil. Quando você olha para Abraão, que deixou toda a estrutura, pai, deixou família, deixou terra, deixou herança, para ouvir uma voz que disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas e aí, tudo que está construído, eu sou herdeiro. Deus está dizendo: sai, porque eu te levarei a um outro lugar, a uma outra dimensão, a um outro patamar. A gente é limitado, irmãos, a gente é limitado a viver aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Quando você olha para megas estruturas ministeriais, como é que você vê que aquilo chegou aonde chegou? Aquilo chegou por quê? Porque teve que ter trabalho. Como é que essa igreja ela vai
chegar na meta que ela tem estabelecido? Com trabalho. Como é que eu vou alcançar? Com trabalho. Como é que o irmão Márcio vai alcançar? Com trabalho. Como é que vocês vão alcançar? Com trabalho. Mas se eu quero trabalhar vendo que é possível, o irmão quer trabalhar vendo que é possível, e tem 10 dizendo, nós não vamos trabalhar, então nós não chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque se Deus não dar a visão por completo, a igreja vai andar cega, caolha. Um aberto e outro fechado, um enxergando e outro cego. Não, eu não estou vendo, me guia que eu não estou vendo, me guia. Ou Deus cura a visão da igreja, realmente para uma visão movida pela fé, para conquistar o território, ou Deus não cura por completo, ou não cura nada. E nós sabemos e conhecemos o nosso Deus, que Ele quer curar por completo. Quer mudar a nossa história, quer mudar a tua vida, quer mudar a história dessa igreja. Aonde a pastora foi ontem ministrar para os casais, e a irmã Nildes foi com ela, foi a primeira rede de casais daquela igreja. Aquele casal, eles foram também nossos discípulos, e hoje eles estão pastoreando a igreja deles mesmos, o ministério deles mesmos. Abriram o próprio ministério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. A irmã que foi lá, ela viu. A pastora está com as pernas tudo doído. Eu tinha uma ideia mais ou menos de onde era a igreja, mas eu não tinha realmente uma posição de onde era. Mas quando elas chegaram lá, elas enfrentaram leão, urso, crocodilo, sucuriju e tudo mais para chegar dentro da casa. O que é isso, pastor? Bicho, sucuriju? Não. Chuva, lama, escada, pontes, a ponte do rio que cai, para chegar aonde tinha que ser feita a missão. Sabe por que eu digo isso para você? Porque talvez muitos de nós não tenhamos a visão que Deus deu a ele. Deus curou a visão dele, alimentou dentro do coração dele que há possibilidade sim de ele escrever uma grande história dentro daquele lugar. Porque existe um povo que ali está, que necessita da pregação do evangelho, que necessita serem libertos, curados e restaurados pelo poder do evangelho, da palavra. O que é isso, pastor? Irmão, tu não aguentaria talvez uma semana. Talvez eu não aguentaria uma semana, e olha que eu já passei muitos desafios na minha vida ministerial. Mas Deus levantou ele para essa missão. Deus o levantou para essa missão. Irmão, você não tem ideia do que é você estar pregando o evangelho e você escutar aquele barulho. Ué, de sapo. Carapanã. Hoje você está aqui com ar condicionado. Sabe por que isso? Uma visão que requer trabalho. Porque se ele me leva para pregar o evangelho lá dentro, eu vou chamar rapaz, e ele é Rodrigo também, é meu xará. Cara, sai daqui, rapaz, tu tá maluco pregar o evangelho aqui dentro? Por que uma pessoa diz isso para um pregador do evangelho? Porque a pessoa que está dizendo isso, ela tem uma outra visão. Ela não tem uma visão de almas, ela não tem uma visão de conquista, ela não tem uma visão de trabalho, ela não tem um chamado para conquistar o território, ela tem um outro chamado, ela está olhando para uma outra coisa, ao invés de olhar e contemplar os varões da Macedônia dizendo, passa a Macedônia, passa a Macedônia, ei Paulo, passa. Paulo teve uma visão. Paulo não ia para lá, Paulo estava fazendo missões. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer isso para vocês.
E Paulo teve uma visão de um varão acenando e dizendo: passa a Macedônia. Por quê? Porque eles estavam carentes e necessitados da pregação do Evangelho. A trajetória do apóstolo era outra, mas a visão que Deus deu, moveu tudo aquilo que ele tinha programado para a sua missão. Qual é o segredo para dar certo, pastor? Obediência. Porque a visão de Deus requer trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Nós precisamos viver o novo de Deus. Eu não vim pregar fogo para você hoje, unção, poder. Eu vim falar sobre missões, e o que a igreja precisa é fazer missões. A igreja precisa pregar o Evangelho, conquistar novas almas para Cristo. Quantas pessoas não estão morrendo aí, e nesse carnaval, que até agora ainda não foram encontrados? Quantas? Às vezes a gente olha para a igreja A, que vai fazer evangelismo no Sambódromo, igreja B, que vai para Parintins fazer o ganhar, não sei o que, pregação não sei de que, e nós estamos até mesmo murmurando contra isso, irmão. Isso é missões. Isso é missões, é falar do amor de Deus para o povo, falar que ainda tem jeito, que ainda tem chance, que Deus restaura, que Deus vivifica, que Deus traz de volta. Isso é missões, igreja. Quando Jesus veio trazer o reino do Pai para cá, Ele não veio trazer um reino de ouro, de prata, Ele veio trazer missões para a humanidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que creem serão batizados e salvos, os que não creem serão condenados. E aí? Então a visão que Deus tem para a igreja é uma visão que requer trabalho. Se fôssemos contar 1 milhão de estrelas, contando 5 por segundo, levaríamos 3 anos e 2 meses ininterruptos para terminar. Agora veja bem isso aqui. Quantos anos levaríamos para contar bilhões de corpos celestes que pontilham o céu com as suas luzes, principalmente à noite? Você conseguiria? O que Deus estava dizendo para Abraão é: o que eu tenho para ti é incontável. O que eu tenho para essa igreja é incontável. O que eu tenho para o meu povo na terra é incontável, Abraão. Você será conhecido como o pai da fé, e ser tu uma bênção nessa terra. Aleluia. Eu multiplicarei a tua herança, a tua geração, a tua posteridade será incontável. É isso que Deus tem para o povo, para a igreja. Irmão, pare de limitar o poder de Deus. Pare de achar que aquilo ali não quer Deus. Não, pastor, isso daí não quer Jesus. Essa mulher não quer Deus. Esse homem não quer Jesus. Irmão, o Evangelho é para todos. E quem tem uma visão transformadora ou transformada, não olha com olhos de escárnio para ninguém, mas olha com um olhar de misericórdia, de compaixão para as pessoas. Então eu quero dizer para você nessa noite: deixe Jesus trabalhar no seu coração, porque hoje Deus vai honrar você, diga amém, com filhos espirituais incontáveis. Você tem que dizer: eu quero ser multiplicador, eu quero fazer missões, eu quero ganhar almas para Jesus. Senhor, eu quero ser um colaborador do teu reino. E Deus vai honrar você, irmãos, com filhos espirituais incontáveis. Deus vai te fazer líder de célula, Deus vai te fazer supervisor de célula, Deus vai te fazer um pastor de multidões, uma pastora de multidões, um ganhador de almas, propagador do Evangelho.
Aleluia. Isso é missões. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Pastor, foi porque elas quiseram. O pecado as levou a isso. Mas aonde está a igreja constante na pregação do Evangelho? Sabe aquele ditado que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Eu já falei para vocês aqui uma vez sobre o testemunho do Tiago de Acari. Vocês conhecem o testemunho dele? O Josimar não desistiu dele. Aquela camisa para dentro da calça, calça pega marreca, sapatinho, gravatinho, e lá vem o Josimar subindo a ladeira. E quando o Tiago de Acari via ele, o que ele dizia? Meu Deus, me esconde que lá vem aquele crente enjoado. E o cara atravessado com um fuzilzão aqui no Morro de Acari, no Rio de Janeiro, traficante. E lá vem o Josimar, cheio do poder de Deus. Tiago, meu Deus, ele já me enxergou. Me esconde, me dá cobertura que eu vou sair. Meu Deus, que crente chato, cara, e tal. Moral da história. O dia em que ele disse para o Josimar: Josimar, hoje eu vou lá na tua igreja, cara, porque eu quero que tu me deixe em paz. O dia que ele disse: eu vou na tua igreja, vai mesmo? Ou eu preciso vir aqui te buscar? Não, pode me esperar que eu vou. Eu vou te esperar. Se tu não vier, eu vou te buscar de novo. Crente cheio do poder de Deus, não tinha medo de bala, de fuzil, de nada. Missões no coração de um ser humano. Quando deu aquela hora, lá vem Tiago de Acari descendo. Ele olha de longe. Glória a Deus. Uma visão transformada pelo poder de Deus faz milagre aonde for, né, irmãos? Tiago de Acari entrou na igreja, igrejinha simples, mas cheio do poder, cheio do fogo, cheio da unção. Louvor lá arrepiando, as irmãs cantando, o povo glorificando, aleluia. Ele sentado lá, sem entender nada, olhando para o pessoal lá, todo no fogo, ele sentado. Do nada ele teve uma visão. Quando ele olha para o teto da igreja, o teto se abriu. Ele viu coisa, ele começou a se espantar na cadeira, disse: meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? E o fogo descendo no meio da igreja, era louvor, adoração, celebração, e ele tendo visões de Deus. Por quê? Porque Deus estava curando a sua visão, para ele enxergar não mais aquilo que ele via, o tráfico, as armas, as drogas, mas para ver agora o que Deus tinha para ele, a partir daquele culto. Resultado de tudo isso, até onde eu sei até hoje, ele é pregador do Evangelho e cantor, é levita, é adorador. Já veio aqui em Manaus, já veio na IDPB Grande Vitória. Amém? Por que eu estou falando disso? Porque Deus vai honrar você com filhos espirituais incontáveis. Deus vai multiplicar a tua posteridade. Deus vai trazer a você um poder sobrenatural para fazer uma multiplicação sobre esse território, sobre essa localidade, sobre essa igreja. Creia no poder de Deus, porque Deus tem algo grande para esse ministério, para essa igreja, irmão. Aleluia. Aleluia. Que hoje Deus está mandando você contar as estrelas. Sabe por que Deus está dizendo? Irmão fulano, ciclano, beltrano, conte as estrelas. Porque Deus está literalmente dizendo: assim será a sua geração. Se tu conseguir contar 2 estrelas, assim será a tua geração.
Mas se tu olhares para o céu e conseguir contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 1 milhão, assim também será a tua geração, a tua posteridade. Mas você não vai conseguir contar se você olhar para o céu com olhos carnais. Porque Deus não quer que você conte com essa visão que você tem. Deus quer curar a tua visão, para que quando você começar a contar, você conte com a visão de Deus. Então, irmãos, e a última visão que Deus deseja para essa igreja é uma visão que envolve desafios. Quantos de vocês gostam de ser desafiados, irmãos? Eu fui desafiado ontem. Quantos de vocês gostam de ser desafiados? Até que tamanho é a tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? O que você vê através do reino de Deus, irmão? Como é que você enxerga as coisas de Deus? Pastor, isso aqui, eu acredito que isso aqui, eu não vou entrar não nesse desafio. Pastor, eu acredito que a gente não vai conseguir, é muito pesado, é muito difícil. Eu acho que a gente vai, aonde a gente vai botar o povo, pastor, se não der para botar aqui, a gente bota aqui embaixo, que é 2 pisos, isso aqui é 2 prédios. Enquanto eu estou pregando aqui em cima, a pastora está pregando lá embaixo. E aí? A liderança está pregando, está ajudando, está ministrando, está profetizando, e aí? E se os 2 prédios não der, a gente vai para a rua, fecha lá e fecha aqui, e bota as cadeiras, bota banco, senta na sarjeta e vai pregar o evangelho. Por quê? Porque nós não podemos limitar aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Mas se tu não tem coragem de viver desafios, é só você olhar para a sua própria vida e veja como é a sua vida. Tem coisas que você não tem conquistado porque você não tem coragem de ser desafiado. Tem coisas que você não tem visto realmente acontecer na tua casa, no teu trabalho, ou até propósito diante de Deus, porque você não tem coragem de viver os desafios de Deus na tua vida. Ei, você não pode ser uma pessoa de pouca fé, irmão. Tem que ser muita fé, tem que ter muita fé. Então essa terceira visão é uma visão que envolve desafios. E eu pergunto para você, pode haver desafio maior que contar estrelas? Daqui a pouco eu vou terminar o culto, eu quero que você vá lá para fora contar estrela comigo. Não sei nem se tem, se o céu está bom para contar estrela. Nunca mais ficou um céu limpo, né, para contar estrela. Mas aí a gente vai demarcar o território e vai dizer, pastor, eu vou olhar para cá, a irmã vai olhar para lá, outra irmã vai olhar para cá, o irmão para cá. Começa a contar, irmão. Vamos ver se junto a gente consegue contar 1000. Mas não vai contar as que eu já estou contando, conta as tuas. Pode, irmãos, haver desafio maior que contar estrelas? Pode haver desafio maior do que contar as areias da praia, os grãos de areia da praia? Assim será a nossa posteridade. Pastor, como é possível fazer isso? Fazendo missões. Nós somos hoje aqui umas 40, quase 50 pessoas, acredito. Como é que a gente faz para chegar em 60 no domingo que vem? Porque tem aqueles que não vêm, né? Que não estão chegando no culto. Mas como é possível chegar em 60, 70? Fazendo missões. Indo até aqueles que estão lá. Passa aqui em casa, ei, me leva para a igreja, irmão. Tu passa toda semana com a Bíblia aqui, e eu fico olhando, esperando tu dizer, irmão, vamos para a igreja. E tu não diz nada, e eu estou dizendo, ei, passa aqui em casa.
Eu sei que vocês nunca vão conseguir, irmãos, entender o que eu estou dizendo, ou talvez vocês estejam entendendo e eu esteja enganado. Mas se a metade dessa igreja, domingo que vem, se invocar de trazer um, não haverá espaço. Custe o que custar, domingo que vem eu vou sentar do lado da pessoa que eu vou trazer. Dei no que der, eu vou passar a semana toda falando, mandando mensagem, ligando, indo lá tomar um cafezinho, uma Coca-Cola na casa dele. Mas domingo ele vai estar aqui comigo no culto e nós vamos estar adorando, nós vamos estar celebrando, e a palavra do Senhor com o Espírito Santo discernindo no coração dessa pessoa. Mas é para quem tem a visão curada, irmãos. A visão. Uma visão que envolve desafios. O Senhor está chamando para o desafio de uma grande conquista. Eu sou um homem de desafios, viu, irmãos? Eu sou um homem de desafios. Eu não arrego para qualquer coisa. Eu posso até não conquistar, mas nunca serei visto como um fracassado por não ter tentado. Nunca. Eu entro no desafio. O que vai acontecer eu não sei. Eu entro para trabalhar. O que vai acontecer eu não sei. Eu sei que Deus está curando a minha visão, a tua visão, para viver um novo desafio. Você está entendendo? O que Deus tem para você, você tem que orar a Deus para que Deus fale ao seu coração. Eu escrevi aqui uma historinha aqui que eu aprendi no tempo em que eu fiz seminário teológico, no tempo dos meus 5 anos de seminário. Olha só, um homem chamado George Washington. Quem já ouviu falar em George Washington? Até na escola a gente ouve falar, né? George Washington. Ele estava construindo o canal do Panamá. Vocês sabem que lá, esses navios que chegam para cá, irmãos, tem que passar pelo canal do Panamá, não é isso? E ele tem uma parte que ele é estreito. E lá tem um equipamento que dá uma elevada no navio e faz com que ele passe o canal para o outro lado, leve ele para o outro lado, para que ele desemboque e chegue a andar porque tu não andas por aí na questão das rotas industriais, container, soja, essas coisas, tudo por aí, tem que passar no Panamá, no canal do Panamá. Então ele teve esse desafio, escute aqui, irmãos, ele teve esse desafio de construir o canal do Panamá. Vejam bem isso aqui. Mas você pensa que foi fácil para ele? Foi normal, porque ele era George Washington e ele tinha que fazer. Olha, vamos construir o canal do Panamá, e todo mundo, eita glória, aleluia. Você pensa que foi assim que eles receberam a notícia do que ele tinha para fazer? Não. Ele enfrentou problemas de topografias, ele enfrentou problemas de doenças tropicais que teriam intimidado qualquer um de nós. Isso, eu vou me embora porque é muita doença, é problema, é crítica, meu Deus, ninguém acredita, ninguém quer se envolver no desafio. Qualquer um de nós teria desistido. Às vezes a gente desiste só porque alguém diz assim: se eu fosse tu eu não ia, porque é difícil. Se eu fosse tu eu não entrava nisso, porque tu não vai conseguir. A gente já para, a gente já enfrenta isso e já desiste. Vejam bem, irmãos, qualquer um de nós teria desistido. Mas o pior problema não foi realmente doenças. O pior problema que ele enfrentou, irmãos, foi a oposição. É terrível isso na vida. É terrível isso num projeto.
você ter oposição, pessoas que estão desfrutando das mesmas coisas que você, mas estão torcendo para não dar certo. Estão pelejando ou remando contrário para dar certo. Olha só isso aqui. Então, um dia, um de seus trabalhadores perguntou a ele: o Senhor não vai dar uma resposta aos críticos? O Senhor vai deixar eles falarem o que eles querem? Vai deixar eles inflamarem os outros trabalhadores com esses pensamentos? Vocês lembram lá dos espias quando foram ver a terra prometida, irmãos? Quantos eles eram que subiram para ver a terra? Quantos? 12. Mas quantos vieram com uma posição: nós vamos conseguir? 2. Porque 10 se tornaram oposição. E eles não eram qualquer um, eles eram líderes de tribos, escolhidos para irem na missão de espiar a terra. E então esse trabalhador, também de George Washington, perguntou: o Senhor não vai dar uma resposta aos críticos? Ele disse: sim, na hora certa, na hora oportuna. Na hora certa eu vou dar a resposta. E aí, mas quando e como? E George Washington respondeu para ele: quando o canal do Panamá estiver pronto. Ele poderia o quê? Você entendeu isso aqui, irmão? Os caras estão metendo a ripa aí, estão falando, estão desistindo, estão inflamando, estão mandando todo mundo embora. O Senhor não vai dar uma resposta aos críticos? Se vou. Mas quando? Na hora certa. Mas qual é a hora certa? A hora certa é quando nós estivermos inaugurando o canal. Essa será a minha resposta. Quando nós estivermos mostrando que foi possível sim construir o canal do Panamá. Quando nós estivermos mostrando para o mundo que desafios existem para serem superados, e não para dar resposta a críticos que não pensam e que não olham como você vê e como você pensa. Você está entendendo a isso? Na igreja também é a mesma coisa. Claro, igreja não é o céu. Existem sim 90% daqueles que olham e dizem: vamos vencer esse desafio, vamos conquistar, pastor, vamos para frente, nós estamos juntos, nós vamos vencer, nós vamos ver futuramente a nossa vitória. Vamos sofrer, vamos ficar tristes, vamos chorar, vai doer, vai sangrar, mas lá na frente nós vamos ver o resultado de tudo isso. Mas também existe 10% daqueles que estão dizendo: depender de mim, não vai conseguir nunca. Se depender de mim, eu é que não vou entrar nisso, eu é que não vou fazer isso, eu é que não vou largar isso aqui que eu tenho, a minha vida, para me fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não está no coração dessas pessoas. Essas pessoas não amam a obra de Deus. Essas pessoas não entendem o que é o reino de Deus. Mas se aqueles que realmente entendem, que sabem, eles verão a contemplação da obra de Deus realizada, da bênção, das maravilhas que Deus irá fazer através daqueles que querem. Então o desafio vier na tua mão, não desista, lute pelo menos, tente pelo menos, mas não diga não antes de tentar. Não diga não antes de conseguir pelo menos dar o primeiro passo. Quantas pessoas não querem comprar um carro? Eu quero comprar meu carro. Eu estou limitado com a minha família, muita coisa, porque nós estamos sem transporte. Eu quero comprar meu carro, mas eu tenho condições humanas de comprar? Não tenho. Eu não tenho, mas eu creio que Deus, no tempo certo, Ele vai abrir uma porta.
E Ele vai me dar aquilo que eu mereço. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu mereço. A mesma coisa é na tua vida. Pastor, eu quero até querer comprar um carro, mas hoje a parcela do carro está 1.500, 1.600. Irmão? Mas é o preço que você tem, você não quer? Então vá, entra de cabeça, porque a vitória é tua. Se você tem coragem, você tem condições, entre de cabeça. Mas se você ficar olhando para o preço, ficar olhando para o problema, para o tempo, tu não vai ter nada na tua vida. Não vai ter nada. Você está entendendo isso aqui, irmão? Isso é viver os desafios. Tu não vai dar a resposta não, George Washington? Vou. Então sobe lá no palanque e arrocha. Não. A minha resposta será quando os navios começarem a passar pelo canal. Porque muitos não acreditaram, mas eu acreditei no projeto. Eu venci o desafio.